Olá, tudo bem? Então vamos dar sequência à fase política. Vamos lá? Então, no vídeo anterior, nós fizemos uma análise estrutural a partir dessas variáveis listadas, tendência de peso, megas tendências, eventos futuros, e utilizando a opinião dos atores sociais, dos stakeholders, que têm interesse ou impacto no sistema que está sendo analisado, que é o da soberania e segurança da Amazônia, e a partir dessa análise nós identificamos valores de probabilidade e de favorabilidade para construir os cenários extremos, que é a metodologia, que é o método utilizado nessa metodologia de planejamento da nossa Escola Superior de Guerra. Então, o que vem a ser cenários extremos? Então, foi um método proposto por Blaney e Renning, tá? Onde a partir de uma lista de eventos, tá, são estabelecidos valores de probabilidade e favorabilidade de cada evento e plotados num plano cartesiano, como esse que está na nossa direita, né? A análise estrutural, é bom que você diga, que é utilizada para fornecer subsídios para o estabelecimento, mesmo que subjetivo, né, que é uma forma subjetiva, tá, dos valores de probabilidade e favorabilidade. Em especial a probabilidade, porque a favorabilidade é fácil de entender, de dar valor, se é muito bom, ou se é apenas um pouco bom ou muito ruim. É subjetivo, mas é muito mais fácil, tá, de a gente identificar. Então, nesse quadro, a gente vê, tem uma representação gráfica, né, do fluxo dos processos, né, dos cenários extremos. Então, o que está em verde são fatos do presente, do passado, e a gente consegue identificar lá no nosso diagnóstico. Uma análise do estudo da conjuntura, a gente consegue identificar essas sementes do futuro, que são os fatos do futuro, são as megas tendências, tendências de peso, os stakeholders, os atores sociais, enfim. Talvez não se consiga identificar todos, mas eles estão espalhados no ambiente. Em função da profundidade da análise, a gente consegue identificar os principais, pelo menos. À direita dessa linha vertical já é o nosso futuro. Como eu falei, nosso futuro é incerto. Então, a gente vai especular eventos surgidos de fatos para do futuro, fazer análise nas tendências de peso, e as megas tendências não. A mega tendência no futuro ela vai ter o mesmo comportamento e já segue direto, faz uma ligação direta com um evento futuro final. As outras variáveis passam por esse processo estruturado aqui para, a partir de valores de probabilidade e favorabilidade, fazer parte, então, desse cenário, dos três cenários, o mais favorável, o mais provável, o mais desfavorável, que são os nossos cenários extremos dentro desse método que estamos utilizando no planejamento da Escola Superior de Guerra. Então, o que nós temos aqui, esse quadro já foi levantado anteriormente, no outro vídeo, já demos valor de probabilidade e favorabilidade, os dois últimos são as megas tendências, quase valor a probabilidade total, né? Quase 1, 0,99, enfim. E a favorabilidade, temos também valores de favorabilidade, esses valores, então, esses eventos são plotados aqui nesse plano aqui, cartesiano, como já comentei, de favorabilidade e probabilidade, e assim a gente identifica qual o cenário mais favorável, mais provável e mais desfavorável. Essa outra forma aqui, nesse quadro, né, a gente então identifica quais são os cenários favoráveis, que nós vimos no quadro anterior, no plano anterior,
e os desfavoráveis, que fazem parte, então, do cenário desfavorável. E o cenário mais provável é justamente o conjunto tanto dos mais favoráveis quanto dos mais desfavoráveis. E assim a gente faz a descrição do cenário mais provável, com aqueles eventos que nós listamos no quadro anterior. Então, a descrição do cenário é feita dessa forma. Cada evento, ou junta dois eventos, e cria uma redação dentro de uma sequência lógica, né? Que dê sentido ao texto. E esse, então, seria um exemplo do sistema de segurança e soberania da Amazônia simplificado. Naturalmente, aqui, essa descrição dos eventos pode ser explodida, tá? Pode ser mais detalhada, pode ser mais fundamentada, enfim, mas aqui, de uma forma acadêmica, nós estamos mostrando como é feito essa descrição. Então, todos os elementos, todos os eventos contidos naquele cenário mais provável também está contido dentro dessa redação. Sendo que no último caso, tem uma explicação ali, uma descrição de 3 eventos, tá? Juntos. A dificuldade ainda, a presença insuficiente do Estado, dificulta o controle e favorece a criação de rotas para os crimes transnacionais, difíceis de monitorar, tais como o tráfico de drogas, extração mineral, além da manutenção de outras atividades indesejáveis, que apesar do aumento da fiscalização, ainda permanecem ativas, tais como as queimadas e os desmatamentos. E a partir desse cenário mais provável, que então são construídos os objetivos mais de curto prazo, que nós chamamos de objetivos de governo, e os de longo prazo, de médio e longo prazo, são objetivos de Estado. Inicialmente, são identificados aqui nesse quadro, nós temos 3 objetivos de Estado: fortalecimento das ações estratégicas das Forças Armadas em ações interagentes, incentivo ao desenvolvimento de parcerias e relações comerciais que visam uma economia sustentável e fortalecimento da presença do Estado nas áreas mais remotas da Amazônia. Então, são objetivos que não são executados da noite para o dia, e já tem um prazo maior, e são desmembrados em objetivos mais imediatos, que são os objetivos de governo, a promoção do prosseguimento do CISFRON, complementação do projeto Calha Norte, enfim, são objetivos, então, mais imediatos, que nós vamos chamar de objetivos de governo. A partir de então, são identificados fatos portadores de futuro. Depois de estabelecer os objetivos, são os meios que garantem a realização dos objetivos da organização, ou seja, fatores que, pela sua natureza, podem comprometer todo o sucesso de um plano ou de uma estratégia, devendo ser considerados como críticos de manter atenção especial por parte da administração. Então, é aquela situação que precisa existir para que os objetivos tenham mais, vamos dizer, facilidade de serem executados. Então, se tem algum ambiente desfavorável, que é um fator do futuro, ele precisa ser trabalhado para que possamos cumprir, então, com os objetivos já listados. E aqui nós temos, então, um quadro completo, com os objetivos de Estado e de governo, com seus respectivos fatores críticos de sucesso. Então, para o fortalecimento das ações estratégicas das Forças Armadas, teria que ter uma garantia da manutenção do orçamento no âmbito dos ministérios envolvidos, e as Forças Armadas e agências capacitadas, aprestadas. Tá? Então, se ocorrer uma queda do orçamento desses órgãos envolvidos, dificilmente iremos concluir, por exemplo, o projeto CISFRON, como exemplo, né? Ou completar esse projeto Calha Norte, porque estão faltando os recursos. Então, isso é fundamental. Normalmente, recursos é um fator crítico para praticamente todos os objetivos, vamos dizer assim. Né? Uns mais impactantes, outros nem tanto. Incentivo ao desenvolvimento de parcerias
e relações comerciais, sociedade conscientizada sobre a importância do desenvolvimento sustentável e promoção de parcerias públicos-privadas. Então, e o fortalecimento da presença do Estado na Amazônia, o aumento e garantia do orçamento respectivos ministérios responsáveis, que também é muito próximo daquele primeiro objetivo, conforme eu já comentei. E assim nós concluímos a parte política, tá? Então, é feito todo um trabalho de elaboração de cenários, para no final extrair, identificar objetivos, que é o que fazer para sairmos do cenário A para o cenário B, para alcançar a nossa visão do futuro, né? A partir de objetivos que foram listados conforme eu mostrei. Então, essa é a nossa fase política, tá? E para tal, nós começamos levantando os fatos para dor futuros, levantamentos, eventos futuros preliminares. Daí chegamos na parte de elaboração dos cenários, retornando aqui, que existem 2 métodos para elaboração de cenários. Temos o método probabilístico, nesse caso precisa um apoio computacional, tá? E esse método probabilístico, para chegar no cenário mais provável, parte de um brainstorm, o método Delphi, depois faz impactos cruzados com esses eventos definidos nesse método Delphi, que esse método Delphi utiliza uma série de peritos ou especialistas que respondem questionários sobre o que eles acham que vai acontecer com um determinado evento. Então, a probabilidade de aquele evento ocorrer, tá? Enfim, uma série de questionamentos que são feitos para os especialistas, os peritos, e em função desses questionamentos são selecionados, então, a partir de impactos cruzados, essas respostas, e depois o último processo a Monte Carlo, que então vai montar os conjuntos daqueles eventos, a probabilidade daqueles eventos, do conjunto dos eventos ocorrerem. E o que tiver a maior probabilidade seria o cenário mais provável. Nós mostramos aqui o que nós vemos utilizando aqui na escola, né, com mais intensidades, são os cenários extremos, a partir de uma reavaliação das tendências. Na reavaliação das tendências, vão utilizar as tendências de peso e os atores sociais. Passamos depois de impactos cruzados, até os atores, interesses dos atores, para chegar no conjunto de eventos futuros finais. E, a partir de valores de probabilidade e favorabilidade, são elencados 3 cenários, e nós vamos trabalhar com o cenário mais provável. Esse cenário mais provável, nós vamos identificar ali ameaças, tá? Oportunidades, e criar objetivos de médio e longo prazo, objetivo de estados, e os de mais curto prazo, objetivo de governo, para passarmos, como eu já comentei, de uma situação, de um cenário atual, para uma visão do futuro, que seria um cenário B, para melhorar o nosso sistema. Depois identificando os fatores críticos de sucesso, que são aquelas condições necessárias para que possamos atingir os nossos objetivos, e com isso nós passamos então para uma fase estratégica, a posteriori, que é a fase de como fazer. Então, aqui nós identificamos o que fazer para melhorarmos, e a fase estratégica, ela vai mostrar como fazer a partir da identificação de linhas de ações estratégicas, depois de alguns testes, para selecionar os melhores caminhos para chegar no nosso objetivo. E assim, nós concluímos essa segunda fase, a fase política, a partir da identificação dos objetivos, conforme eu falei, os objetivos de curto prazo, que são os objetivos de governo, e de médio e longo prazo, são os objetivos de estados. E na próxima fase, nós vamos, então, identificar quais são os melhores caminhos para se atingir esses objetivos, tá? É o como fazer.
para chegar lá na nossa visão do futuro. Com isso, agradeço a atenção e até o nosso próximo vídeo. Bye.